Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Bom, o Que Viagem é essa de hoje? Vai falar um pouquinho sobre o meu aprendizado com o inglês, como foi isso pra mim, como é que foi o processo, como é que eu me interessei. E aí eu acho que esse processo pode ajudar um pouco vocês também no aprendizado de vocês, da forma que vocês acham melhor. Enfim, vamos começar. Essa história começa quando eu era quinta série, que hoje é o quê? Sexto ano, por aí, então eu tinha 11 anos. E aí eu sempre me interessei, né? Desde pequena eu sempre ouvi muitos artistas que o idioma materno era o inglês. Então, Beyoncé, eu sempre adorei, as músicas famosas da época, de pop, tudo que era fama, assim, né? Na época tava muito uma fama de hip hop, blues. Então o ano era o quê? 2008, 2009, né? Então era o auge aí, por exemplo, do hip hop nos Estados Unidos, né? Então eu sempre gostei, assim, de escutar, mas nunca parava pra analisar a letra, nada disso. E aí, quando eu era quinta série, sexto ano, que eu comecei a procurar as letras no Google, me interessar. Na época, a gente tinha que fazer o download da música, né, no 4Shared, que hoje é 4Shared, enfim, como você quiser chamar. Então dava muito trabalho ir lá, pesquisar a música, baixar no computador e acumular um monte de música, né? Então, como eu sempre gostei de música, eu sempre tinha um MP3, um MP4, aí teve essa moda de MP5, MP6, MP10, MP13, e aí ia subindo, né, os MPs, até que teve esse ano, né, como eu falei, e a professora da minha escola, ela passou uma música pra gente, que era uma música de Chris Brown, que é With You, o nome da música. E aí, quando ela passou essa música, foi algum trabalho que a gente tinha que fazer a respeito disso e tudo mais. Ela era professora de português. E ela falou na época que ela gostava muito desse artista e que ia mostrar pra gente ver. E aí eu me apaixonei pela música, eu achei incrível, achei perfeito. E depois desse dia, eu não parei de procurar sobre Chris Brown, sobre as músicas dele. E aí eu virei fã número 1, fã de carteirinha. E todas as músicas dele eu procurava entender o que é que ele falava e tudo mais, mas não tinha aquela base, né? Porque assim, eu estudei inglês desde sempre na escola, mas inglês na escola é tipo verbo to be, coisas bem básicas, né? Nada comparado à fluência. E aí depois de ter encontrado, né, esse propósito de aprender, que era justamente entender as músicas das pessoas que eu gostava, especialmente de Chris Brown, eu fiquei enchendo o saco dos meus pais para eles me botarem na escola de idiomas, mas na época eles ainda não podiam. E aí eu fiquei enchendo o saco, e nesse ano eu fiquei, que foi o ano de 2009, eu fiquei estudando por conta, né, na internet e tudo mais. E aí até que em 2010 eles me colocaram numa escola de inglês. E aí, gente, eu tinha 12 anos, né? Eu fiquei 5 anos e meio nessa escola. Eu formei nessa escola e tudo mais. Então eu até trouxe alguns livros aqui para vocês verem. São muitos, mas é porque cada livro desses foi um semestre. Então, gente, aquela escola, né? Aquela escola aí do Danny Denheimer, do Sorry About Your Popsicle, Are You Okay? Quem souber aí vai matar a charada rapidinho. E o método era muito legal, porque era um método muito baseado em conversas, né? Era muito visual, assim, lições. E era um método que você... Aqui, ó. Eram várias lições com diálogos. E aí você passava isso na sala e por meio de repetições constantes, a gente ia aprendendo aos poucos, né? E era um método muito legal, assim, porque dentro da sala de aula o professor ficava no centro e todo mundo ficava ao redor. E aí o professor ia perguntando e só ia apontando assim, ó. Fulano, cicrano. Então você tinha que ficar prestando atenção, porque a qualquer momento o professor poderia apontar para você falar a resposta. Então, o fato de a gente não saber exatamente quem o professor ia eleger para dar a resposta, deixava a gente mais atento, sabe? Então foi um método que eu achei muito legal. E aí, sempre que você respondia yes ou no, o professor frisava complete answer please, que é resposta completa, por favor. Porque realmente, pela repetição ali, a gente acabava aprendendo e aprendendo muito, né? Então, os 9 primeiros semestres dessa escola que eu fiz foram com esse método. E aí, depois, nos 2 últimos semestres, porque foram 11 no total, acabou mudando o método. E aí, a gente mudou, né, a metodologia para algo mais complexo. Então, tipo assim, a gente analisava filmes, analisava conversas reais, porque antes as conversas eram tipo de animações, né? Eram desenhos
que a escola fazia só pra gente poder aprender. E aí depois não, a gente passou a tipo analisar filmes de verdade, séries de verdade, a escrever textos, redações, que era uma coisa que antes também não tinha. Então deixa eu ver se eu acho aqui uma redação que eu fiz pra vocês poderem ter noção de como era. Então, tipo assim, a última tarefa foi a gente traduzir nosso currículo, né? Então, na época, foi bem legal, porque a gente sempre aplicava na prática o que a gente aprendia, entendeu? Então, era uma coisa que não ficava monótona, nada disso. Então, aqui, a gente fazia redações, escrevia bastante. Eu sempre gostei de escrever, então eu gostei muito, assim, dos 2 últimos semestres, né? E aí, no final dos meus 5 anos e meio lá, a escola dava o TOEFL, gratuito para você poder fazer. Então eu fiz o TOEFL, fui classificada como B2, que é um nível antes do C1, que o C1 já é profissional. O B2 é tipo assim, bom, né, na escala, porque tem A1, A2, B1, B2 e C1, que são as escalas de proficiência. Então, quanto mais perto do C, mais proficiente você é. E na época eu fiquei no B2, então foi muito bom o resultado. E aí, gente, depois disso, eu não perdi o contato. Acho que o importante é isso, assim, você colocar o celular, assistir filmes, séries, tudo em inglês. O fato de eu ter viajado muitas vezes, eu tinha que praticar muitas vezes, então me ajudou ainda mais a poder fixar o idioma. E o legal foi que, como eu viajei para lugares diferentes usando o inglês, eu ouvi sotaques diversos. Então, assim, o inglês que eu aprendi foi o inglês americano. Então, eu fui para os Estados Unidos, vi que, na verdade, eles falavam muito mais rápido do que eu tinha aprendido. Então, isso já foi uma etapa. Aí, depois, quando eu fui para a Colômbia, tipo, todo mundo era latino, né? Então, o idioma materno não era o inglês. Então, eu conversei em inglês com pessoas que o idioma materno não era inglês. Então, você se sente muito mais aberto para se comunicar. E aí, depois, quando eu fui para o Reino Unido, o sotaque totalmente diferente. E aí foi muito legal isso, porque algumas palavras você vai pegando com o tempo e eles também vão pegando com você, né, que tem um sotaque diferente do deles. Inclusive eu recebi vários elogios que eu não esperava na época, muitas pessoas falando que o meu inglês era muito bom, que não sabiam que eu era brasileira, que parecia nativo, mas justamente foi porque quando eu fui para o Reino Unido, eu já tinha praticado diversas vezes o inglês em outros países, né? Então quando você está recente assim no aprendizado do idioma, fica muito mais fluido. Agora mesmo que tem muito tempo que eu não viajo para falar inglês, se eu for falar inglês com alguém, eu provavelmente fique pensando um pouco, dê aquela travadinha, que é uma coisa normal, assim, né, no início da fluência. E aí, quando você tá mais adaptado no país, tudo flui, né? Então, gente, essa foi a minha história, assim, do aprendizado com o inglês. Espero que vocês tenham gostado. Depois disso, eu tive aprendizado com o francês, que aí a gente fica para o próximo capítulo da história. Então, se vocês quiserem que eu comente um pouco mais sobre como foi o meu aprendizado do francês, comenta aqui embaixo, certo? Que aí eu faço um vídeo específico. Uma coisa que me ajudou muito também foi isso aqui, ó, calendário, que era uma coisa que a escola pedia. Calendário não, desculpa, dicionário. Então, eu sempre procurava, tipo assim, no dicionário, né, inglês-português, antes de você procurar no tradutor, porque o tradutor vai facilitar muito e o seu cérebro pode não assimilar, né? Então você procurar no dicionário, procurar livros em inglês ajuda muito para você se acostumar também com a escrita, porque de nada adianta você saber falar, se comunicar, e aí na hora que precisar escrever alguma coisa, né, provavelmente se você for trabalhar fora, por exemplo, você não saber, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!